Olá pessoal da TV.com, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, e nessa fase final da Superliga, que cada detalhe conta muito, a gente tem que ficar atento a todos os jogos, porque qualquer diferençazinha, qualquer rendimento melhor ou pior de um atleta pode significar ficar fora das finais. Então a gente vai direto para o masculino falar do último jogo das quartas de final entre o Vôlei Brasil Quirim e o Montes Claros Vôlei. Esse embate entre essas duas equipes tinha tudo para ser o mais disputado de todos, mas assim como as outras quartas de final, acabou terminando em apenas 3 jogos e o Vôlei Brasil Quirim mostrou ser um time mais maduro e mais preparado para chegar às semifinais. Bom, o Brasil Quirim recebeu o Montes Claros em casa e fez 3-0, com parciais de 26-24, 25-21 e 26-24. Esse foi um daqueles jogos onde o placar de 3-0 não reflete muito aquilo que foi o jogo. O jogo foi extremamente disputado, muito parecido, mas como eu falei, o Brasil Quirim parece ser um time mais maduro hoje e mostrou isso nos finais de set. Por mais equilibrados que as parciais tenham sido, nos finais de set, a maturidade, o maior conjunto do Brasil Quirim fez a diferença. E nesse jogo, a gente teve o central Robinho do Montes Claros como o maior pontuador, com 14 pontos. Mas quem acabou levando para casa o Viva Vôlei brilhou em quadra, mais uma vez foi o experiente oposto Rivaldo. Com esse jogo, a gente fechou as semifinais da Superliga Masculina que começam já no finalzinho dessa semana. De um lado, a gente vai ter o super embate clássico entre o SESI São Paulo e o Funvic Taubaté, e do outro, o poderosíssimo Sada Cruzeiro vai receber o Vôlei Brasil Quirim. E olha, esses embates prometem ser acirradíssimos e a gente não pode perder nem um jogo sequer. Atentos na agenda, hein, gente? Bom, já pelo torneio feminino, a gente já começou com as semifinais, né? Porque diferente do masculino, no feminino as quartas de finais foram disputadas em melhores de 3 jogos e não de 5 como no torneio masculino. Com isso a gente acabou tendo já 2 rodadas das semifinais e a gente teve algumas surpresas, como no primeiro jogo, onde Osasco venceu por 3-1 e de virada, galera. O primeiro set, o Dentil Praia Clube acabou fechando num apertado 27-25, mas o que se viu a seguir foi uma verdadeira coça de Osasco. As parciais ficaram em 25-17, 25-12 e 25-13. Uma pane geral tomou conta do time do Praia, que não viu mais a cor da bola. Tá, a gente teve 2 grandes desfalques do Praia, as 2 centrais olímpicas, a Fabiana, um problema de fascite plantar, e a Valeuska, um incômodo no joelho. As 2 foram poupadas do jogo, mas de forma alguma isso serve de desculpa para a pífia apresentação do time mineiro. Pois é, as meninas literalmente amarelaram em quadra e deixaram o Osasco passear no seu ginásio. Bom, a Tandara foi um grande destaque, como vem sendo no campeonato, fez 26 pontos e a Bia, a central Bia, deu um show levando o Viva Vôlei, né? As meninas do Praia vão ter que se reorganizar, colocar a cabeça no lugar e mostrar o verdadeiro potencial que elas têm. No segundo jogo, quem esperava uma grande disputa entre Minas e Rexona também se decepcionou. O Rexona mostrou a sua força de tantos e tantos campeonatos e fez 3-0, com parciais de 20-25, 19-25 e 18-25. Dessa vez, nem mesmo a Hooker foi capaz de salvar o Minas da derrota. A Gabi foi o grande destaque do jogo com 17 pontos, foi a maior pontuadora e levou o Viva Vôlei para casa, conduzindo o Rio a mais uma vitória, uma importante vitória, abrindo 1-0 na série. Pois é, mas quem achou que o campeonato já estava fechado e que a final seria novamente Osasco e Rio, calma galera, a gente já teve a segunda rodada essa semana. Pois é, o Praia Clube voltou a decepcionar e perdeu novamente por 3-0 dessa vez.
A Valesca esteve em quadra, mas pouco pôde fazer para o seu time, que não apresentou nenhum volume de jogo. A cubana Ramírez decepcionou, fez pouquíssimos pontos e já saiu no meio do jogo, dando lugar à oposta Carla. A americana Alex também pouco fez e mostrou que dessa vez as estrangeiras não fizeram diferença. O Praia sofreu muito com a sua recepção e com isso as centrais pouco foram utilizadas. E mais uma vez a Tandara liderou Osasco com 21 pontos, quase um set inteiro. Mas dessa vez a gente teve como grande destaque a levantadora Dani Lins. Dani Lins que teve ausente do primeiro confronto, ela teve um problema familiar e não pôde participar do jogo. Dessa vez veio com fome de bola e distribuiu muito bem as jogadas do time paulista, levando mais essa vitória. Agora 2-0 nos playoffs para Osasco e se vencer o próximo jogo na sexta-feira, Osasco carimba o passaporte para mais uma final e quem sabe mais um grande clássico contra o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Será? Pois é, ontem o Minas mostrou sua verdadeira força e venceu com 3-1, aliás, quase um 3-0 para cima da poderosa equipe do Rio de Janeiro. As parciais foram 22-25, 21-25, 25-21 e finalizando em 19-25. E quem voltou a brilhar foi a Hooker, com 21 pontos. E quem levou o Viva Vôlei para casa foi a Nayane, que vinha devendo uma boa apresentação e dessa vez usou e abusou de todas as suas jogadoras, mostrando uma boa distribuição e visão de jogo. Agora está tudo igual, 1-1 no playoff de semifinais. E na próxima sexta-feira as equipes voltam a se encontrar novamente no Rio de Janeiro e há quem duvide que o Rio possa perder 2 vezes em seu próprio ginásio. Será? Quem vai segurar a Hooker dessa vez? Então aguardem aí, galera, porque sexta-feira a gente tem mais uma rodada, a terceira rodada das semifinais e vai pegar fogo. Bom, depois desse show da Hooker, essa grande estrela derrotando o Rio de Janeiro, vamos falar de mais uma grande estrela no Personalidades do Vôlei. Antônio Carlos Aguiar Gouveia, conhecido simplesmente como Carlão, foi o capitão da seleção brasileira que conquistou o primeiro ouro do vôlei brasileiro nos Jogos Olímpicos de 1992 em Barcelona. Sua paixão pelo vôlei começou quando viu o Brasil ganhar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles. Na época, o esporte se tornou febre no país e Carlão passou a praticá-lo. O professor Vicente, do colégio, o levou ao Clube Círculo Militar, onde Carlão fez um teste, mas foi dispensado pelo treinador do clube, o qual disse que ele era muito desengonçado para o esporte. Depois, entrou no Clube Náutico Atlético Cearense, onde conheceu o técnico da seleção estudantil do Ceará, José Raimundo. Foi convocado para participar dos Jogos Escolares Brasileiros em Brasília. Pelo Náutico, Carlão também sagrou-se campeão estadual. Pela seleção juvenil cearense, foi campeão brasileiro na 2ª divisão, sendo escolhido o melhor jogador do campeonato e convocado pela primeira vez para a seleção juvenil. No início, a família via Carlão no vôlei como um divertimento. Porém, quando ele foi convocado para a seleção brasileira juvenil em 1985 e logo após recebido uma proposta para jogar em um clube em Campo Grande, as coisas começaram a ficar sérias. Seu pai deu todo o apoio, mas a sua mãe foi contra. Na época, Carlão fazia faculdade de processamento de dados, mas decidiu trancá-la e optou pela carreira de atleta. Com apenas 3 anos no esporte, Carlão já estava na seleção brasileira principal, ao lado de estrelas como Bernard, Xandó, William, Renan e Amaury. Carlão tinha apenas 20 anos de idade
mas já demonstrava as características que o levariam a ser o líder da seleção que dominou o voleibol mundial no começo dos anos 90. Até hoje, ele é o segundo atleta com maior número de jogos pela seleção brasileira. Jogador de enorme talento, foi o capitão da seleção brasileira durante 10 anos, de 89 a 99. Defendendo o Brasil, conquistou 12 títulos, inclusive o mais importante para qualquer atleta de qualquer modalidade, os Jogos Olímpicos de 1992 em Barcelona, o primeiro ouro de esportes coletivos do Brasil. Carlão venceu por onde passou. Foi 5 vezes campeão brasileiro. Numa das finais, em 94, na primeira edição da Superliga, no jogo entre Frango Sul Ginástica de Novo Hamburgo e o Report Suzano São Paulo, Carlão continuou em quadra mesmo depois de ter quebrado o pé e ajudou o Frango Sul Ginástica a conquistar a primeira Superliga. Na Itália, onde atuou por 4 temporadas, Carlão conquistou tudo o que podia. Foi bicampeão italiano, campeão da Copa Itália, campeão europeu e campeão da Copa das Confederações. Além da garra e da liderança, Carlão sempre mostrou muita versatilidade. Recebeu prêmios individuais em vários fundamentos. Melhor bloqueador, melhor atacante e foi eleito o melhor jogador do Brasil por 3 vezes. Melhor jogador do campeonato italiano e melhor jogador do mundo. Carlão também jogou vôlei de praia, fazendo dupla com Paulo Emílio, seguindo os passos de Tandy e Giovanni. No entanto, logo optou por um retorno às quadras, encerrando sua carreira em 2003, atuando na Superliga Masculina de Vôlei pelo CIMED Santa Catarina. Depois de encerrada sua carreira nas quadras, Carlão trabalha no projeto Embaixadores do Esporte do Banco do Brasil, projeto que foi montado por ele, Paulão e Pampa, que foram os pioneiros em conjunto com a DIMAC, Diretoria de Marketing do Banco do Brasil, percorrendo diversas cidades do país, falando sobre suas conquistas e sobre os valores do esporte e de como ele transformou sua vida. Já são 8 anos de projeto. Também trabalhou para a candidatura de Florianópolis ser subsede da Copa do Mundo de 2014, além de ter sido superintendente da Fundação Municipal de Esportes da capital catarinense. Carlão foi convidado a assumir a Secretaria de Esportes do Estado do Acre, porém ele não pôde assumir o cargo por virtude de problemas pessoais e familiares. Atualmente, faz cursos para técnico de vôlei e é comentarista do canal Sport TV. Bom, gente, depois da gente saber um pouquinho mais da vida do nosso eterno Capitão Carlão, a gente vai agora pro Saque Rápido. Pois é, gente, no Saque Rápido de hoje a gente começa com uma notícia bem triste. A nossa super central da seleção brasileira, Thaísa, sofreu uma grave lesão essa semana no jogo onde ela disputava as semifinais da Champions League europeia e torceu gravemente seu tornozelo. A Thaísa vem numa temporada bastante complicada, apesar dela estar numa seleção mundial, que é o Exacibase. Ela vem convivendo com dores fortes no joelho. Para quem não lembra, ela operou os 2 joelhos antes da Olimpíada, ficou muito bem, mas esse ano ela voltou a sentir dores e está jogando no sacrifício. E nesse jogo, no terceiro set, ela acabou torcendo o seu tornozelo. A notícia melhora um pouquinho, porque a gente teve algumas informações recentes dizendo que ela não quebrou nada e que a lesão afetou apenas os ligamentos e que ela deve ficar um pouco mais de um mês fora das quadras. Ela tem aí contrato por mais um ano com o clube, deve continuar jogando na Turquia no ano que vem, e ela vem recebendo inúmeras visitas de suas companheiras do Exacibase, mensagens das companheiras da seleção brasileira. O próprio técnico Zé Roberto
ligou para a Thaisa, conversou com ela e que as nossas orações estejam aí com a nossa super central, que ela possa voltar o mais rápido possível, não somente para o seu time, mas obviamente para a seleção brasileira, que a gente precisa muito dela. Força aí, Thaisa, você vai melhorar rapidinho. Bom, e hoje a gente tem uma novidade no programa, galera. Mais um quadro aí começando, que é o Mercado do Vôlei. Pois é, inaugurando o Mercado do Vôlei, a gente vai falar da primeira transação que começa a aparecer no voleibol brasileiro. A gente ainda está aí na fase final da Superliga e o mercado deve realmente aquecer, se agitar a partir de maio, quando começam a terminar os contratos. Mas o Pinheiros parece que é o primeiro a se movimentar no voleibol feminino do Brasil. Parece que a levantadora Nanda, que é uma grande levantadora, vai deixar o time e o Pinheiros deve trazer do São Caetano a levantadora Diana, que a gente entrevistou no final do ano passado. Diana, que já teve passagens no exterior, jogou por Osasco, parece que vai para a capital paulista defender as cores do Pinheiros. Pinheiros está aí renovando com algumas atletas e parece que vem forte nessa temporada. Nos próximos programas a gente vai aprofundar e falar de outras equipes também do masculino, né? E deixar você a par desse burburinho do que está acontecendo nos bastidores do que a gente pode prever para a próxima temporada. Bom, galera, e agora a gente tem que ficar bem atento. Pega papel e caneta e anotem aí, porque a gente vai para nossa agenda. Pois é, e a gente começa com a primeira rodada das semifinais do masculino. No próximo dia 6/4, ao vivo, pela Rede TV e também pelo Sport TV, a gente tem o primeiro confronto clássico Funvic Taubaté versus SESI São Paulo, às 22 horas. Lembrando aí, dia 6, 22 horas, tanto na Sport TV quanto na Rede TV. No dia 8, a gente tem a outra semifinal, envolvendo o Sada Cruzeiro e o Vôlei Brasil Quirim ao vivo na Sport TV, às 20h30. Bom, temos também a terceira rodada das semifinais do feminino, que já podem definir aí um finalista. A gente começa no dia 7, às 19 horas, com o Vôlei Nestlé versus Dentil Praia Clube. Se o Vôlei Nestlé vencer mais essa partida, será o primeiro finalista da Superliga 2016-2017. No outro jogo, a gente tem aí o tira-teima entre Rexona e Minas, novamente no Rio de Janeiro e também ao vivo pela Sport TV, às 21h30. Pois é, tá 1-1 e a gente já sabe que pelo menos mais um jogo vai acontecer aí, né? O próximo jogo, a quarta rodada, ela deve acontecer na próxima segunda-feira, mas ainda não tem a data nem os horários confirmados. Então fiquem atentos e não percam um set sequer, galera, porque essa fase final ainda vai dar muito o que falar. Bom, a gente fica por aqui e eu espero vocês mais uma vez na semana que vem, hein? Vão ficar ligadinhos aí, porque a gente tem muito o que falar, muita novidade para contar. Então, um beijo grande e até lá.